E aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou com esse carinha aqui. É o Lenovo Lock equipado com o Core i5-12450H e uma RTX 2050 de 4GB. Ele já possui memória RAM DDR5 com velocidade de 4.800 MT, sendo vendido tanto com 8 quanto 16 GB. O meu modelo inicialmente era o de 8, mas já realizei um upgrade, então todos os testes que vocês vão ver a partir de agora serão feitos com 16 GB de memória RAM. Dito isso, bora lá dar uma olhadinha mais de perto nele? Assim como a maioria dos notebooks gamers, o Lock também tem um teclado retroiluminado, mas somente na cor branca, sendo possível alternar entre dois níveis de brilho. Em relação às conexões, de um lado temos um USB 3.2 geração 1, na parte de trás são dois USB 3.2 geração 2, uma entrada RJ45 para internet por cabo, uma saída HDMI 2.1 com suporte até 8K 60 Hz e uma entrada para a fonte de energia. Do outro lado, temos uma conexão P2 para usar o fone de ouvido e também possui uma conexão USB-C 3.2 geração 2, que além de poder transferir arquivos por ela, você pode usar para conectar um monitor externo com DisplayPort 1.4, com o sinal vindo diretamente da RTX 2050. Ah, e como sempre alguém pergunta, esse USB-C também tem suporte a carregamento de até 140 watts. Dando uma olhadinha na parte interna do Lenovo Lock, temos dois slots de memória RAM DDR5, que curiosamente, o pente que eles mandam tem suporte de até 5.600 MT, mas o notebook acaba setando ele a 4.800. Temos também um slot livre para SSD NVMe M.2 para caso você queira um aumento de armazenamento. Já o SSD de 512 GB que vem pré-instalado é um M2 com o formato 2242. E aqui embaixo temos a bateria, que são 4 células de 60 Wh. Partindo agora para os jogos, testei o Forza Horizon 5 em 1080p nativo com gráficos no alto. Aqui é esperado que esse notebook tenha um bom desempenho. Por mais que esse Forza seja realmente lindão, ele não é tão pesado. Diria até que foi muito bem otimizado para rodar em diversos segmentos de hardware. Para vocês terem uma ideia, dá para ter uma boa experiência nisso aqui até mesmo jogando no Steam Deck. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. É possível também ter um pouquinho mais de desempenho ativando o DLSS em modo qualidade. Vai dar um pequeno boost no FPS sem perder muita coisa, já que em uma telinha de 15 polegadas como a desse notebook, fica muito difícil de notar alguma degradação na imagem, mesmo que a nossa resolução seja 1080p. Dê meia volta e retorne. No Street Fighter 6, configurei a resolução em 1080p com os gráficos no Ultra. A RTX 2050 conseguiu segurar bem as pontas por aqui, manteve a gameplay quase sempre nos 60 FPS, até teve alguns dropzinhos para 58, 59 durante os Hadouken, mas não é algo que chega a estragar a experiência. No Counter-Strike 2, deixei em 1080p com os gráficos no baixo e FSR desligado. Testando na Mirage, o resultado foi bem decente. O notebook faz uma boa média de FPS, já 1% low eu diria que foi só ok, mas o CS2 anda bem difícil mesmo. Outra coisa, ter essa média de FPS mais alta ajuda bastante com o input lag, pois por mais que você não consiga enxergar tudo isso por conta da taxa de atualização da tela ser somente 60 Hz aqui no Lock, quanto mais frames o computador conseguir entregar, mais responsivo vai ser o jogo, e isso faz muita diferença nesses títulos mais competitivos. Já no God of War, testei em resolução 1080p com os gráficos no original e DLSS qualidade. Com essa configuração, o jogo fica próximo aos 60 FPS. Durante as lutas até tem umas quedinhas, principalmente quando spawna muitos inimigos ao mesmo tempo, mas dá para jogar tranquilamente. Até é possível colocar o gráfico no alto ou no ultra, mas além de não mudar muita coisa em relação à qualidade, a RTX 2050 não consegue manter próximo aos 60 dessa maneira. Então não acho que vale a pena trocar a fluidez por essa melhoria gráfica quase imperceptível.
No Dead by Daylight, configurei em 1080p nativo com os gráficos no Ultra. Esse é um jogo bem popular na Steam, quase sempre está lá no top 10 dos mais jogados, e aqui o Lenovo Lock entregou uma gameplay fluida. Em nenhum momento eu notei qualquer drop abaixo dos 60, foi bem tranquilo mesmo. No Cyberpunk 2077, configurei em 1080p com gráficos no médio e DLSS em qualidade. Aqui eu tentei fazer o teste o mais próximo do apartamento do protagonista, pois é uma área bem pesada do jogo. O Loki fica próximo aos 50 FPS enquanto estamos dirigindo algum veículo na cidade. Já na gameplay a pé, o FPS é um pouquinho maior, ficando mais próximo dos 60. Não tá perfeito, mas eu consegui brincar legal nesse jogo que é conhecido por ser bem pesado. Testei também o Devil May Cry 5, em resolução 1080p nativo, com tudo no Ultra. Aqui vamos ter um pequeno problema de VRAM. Esse Devil May Cry usa a mesma engine dos últimos Resident Evil, e ela costuma ser bem exigente com relação à memória de vídeo. Notem que o jogo já consumiu os 4 GB da 2050, e o sistema começou a fazer um swap com a memória RAM. É por esse motivo que, por mais que a gente tenha uma boa média de FPS, o 1% low fica lá embaixo porque rola alguns stutterings. Felizmente, isso é algo que dá para melhorar bastante. É só diminuir um pouco a textura do Ultra pro alto que já resolve. Falando agora de processador, o Core i5-12450H é um octa-core de 8 núcleos e 12 threads. Tem 12 MB de cache L3 e 45 watts de TDP. Por ser um Alder Lake, ele funciona como uma arquitetura híbrida de núcleos. São 4 núcleos de desempenho, operando em até 4.4 GHz, e 4 núcleos de eficiência de até 3.3 GHz. Aqui no benchmark do CPU-Z, ele consegue uma pontuação de 4.828 no multi e 679 no single thread, ficando semelhante à pontuação do Core i7-10700, que é um processador de desktop. Testei também no Cinebench R24, que é a versão mais nova desse benchmark. Ele consegue 673 pontos no multicore e 98 pontos de single core. Esse é um benchmark sintético que leva o processador ao limite em relação ao consumo de energia, então eu tive que aproveitar para ver a temperatura do nosso amigo. Com um perfil de fãs em desempenho durante o teste, o processador ficou ali na casa dos 78 a 83 graus. Na minha opinião, um excelente resultado, visto que não é fácil segurar essa temperatura com o processador consumindo quase 75 watts. Lembrando que esse teste é algo bem fora do uso normal do notebook. 99% das vezes o processador vai estar abaixo dos 40 watts e com uma temperatura bem mais baixa. Já sobre a tela do Lenovo Lock, ela é um Full HD com somente 60 Hz de taxa de atualização, 45% de cobertura NTSC, 300 nits de brilho e usa o painel WVA. Antes de mais nada, esse painel é a mesma coisa do famoso IPS, é só um outro nome que a Lenovo usa, então como podem ver, não temos problemas aqui com distorção de imagem ao olhar em ângulos diferentes, e as cores são bem ok também. O nível do brilho também é bom, não chega a ser um absurdo, mas não é tão baixo quanto muitos notebooks por aí. O Lock possui uma fonte de 135 watts, que garante um carregamento rápido e, pela minha experiência, também consegue manter bem a carga durante os jogos. Aproveitando que falei da fonte, realizei um pequeno teste de duração de bateria. Com o notebook usando o perfil de energia em eficiência e o brilho em 50%, deixei ele reproduzindo um vídeo de 10 horas com resolução 1080p. Quando o vídeo bateu quase 3 horas, o Windows sugeriu colocar o notebook na tomada, restando somente 10% da carga da bateria. Então acredito que ele iria até mais ou menos umas 3 horas e 10 minutos antes de desligar. Não é um resultado tão bom comparado a muitos notebooks por aí, mas é meio que esperado por ser um notebook gamer. Até é possível conseguir um pouco mais de tempo de bateria, mas daí vamos ter que sacrificar algumas coisinhas, como um pouco do brilho da tela ou até mesmo a iluminação do teclado. Mas e aí, pessoal? O que acharam do Lenovo Lock com RTX 2050? Será que tá valendo a pena?
Eu confesso que gostei da experiência que tive com ele durante esses últimos dias. Ele tem um acabamento bonito e bem robusto, tem excelentes conexões e o processador também é bem forte. Principalmente em aplicações mais single thread. Ele é praticamente a mesma coisa do sucessor de 13ª geração, o i5-13420H. Na minha opinião, o maior ponto negativo desse notebook fica em questão da tela mesmo. Não acho que as cores ou brilho sejam ruins, muito pelo contrário, mas esses 60 Hz de taxa de atualização em um notebook que se diz gamer é algo que não faz sentido. Tipo, a RTX 2050 realmente não é uma placa muito forte, ela fica cerca de 20 a 25% atrás de uma 3050 com 75 watts de TDP, é somente um pouquinho mais forte que a GTX 1650. Mas em jogos como CS2, Valorant, LoL, Dota, Minecraft da vida, esses jogos competitivos no geral, ela acaba sobrando muito. E na maioria desses jogos o Core i5 vai conseguir empurrar mais de 144 FPS, então daria para aproveitar bastante uma tela com uma taxa de atualização mais alta. É uma pena mesmo. Bom, como deu para ver no vídeo, dá para jogar bastante coisa com esse modelo. Só precisa ter em mente que se você busca sempre os 60 FPS, vai ter que diminuir a qualidade gráfica para o médio ou até mesmo para o baixo em alguns jogos mais recentes. A RTX 2050 tem acesso ao DLSS por ser uma Ampere, que muitas vezes acaba salvando bastante nesses títulos pesados. Porém não dá pra gente contar com isso sempre, já que além dele não estar disponível em todos os jogos, pode acontecer também de não ser bem implementado. Enfim, apesar dessa questão da tela, eu achei o Lenovo Lock um bom notebook bem competente. Caso vocês queiram ver testes em emuladores ou outros jogos, comentem aí embaixo que pretendo trazer mais alguns vídeos sobre ele. E se surgir qualquer dúvida, pode perguntar que assim que der eu vou responder. Lembrando que o link desse modelo se encontra na descrição para quem se interessar. E aliás, não se esquece de se inscrever aqui se não for inscrito. É rapidinho, poxa. E agora eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!